Um abolicionista negro no Império. José Carlos do Patrocínio e a luta pelos direitos civis dos negros no Império. Olá, eu sou a professora Simone Lessa e nesse vídeo eu te convido a viajar pela história e a aprender com o passado. Neste vídeo nós vamos conhecer a atuação do jornalista José do Patrocínio na luta pela ampliação dos direitos civis a toda a população brasileira, seja ela negra ou branca, liberta ou escrava, no Brasil do século XIX. Este vídeo é um resumo do meu trabalho de conclusão de curso quando concluí meu bacharelado em História pela Universidade Federal Fluminense. José do Patrocínio era filho do padre e senhor de escravos João Carlos Monteiro, com sua escrava Justina Maria do Espírito Santo. Nascido em Campos dos Goitacazes em 1854, Patrocínio passou a fazer parte de uma geração intelectual de homens de cor, que eram assim chamados na época. Eram homens negros que tiveram acesso à instrução e a posições de destaque no cenário político e cultural do Império, e que defendiam políticas de incentivo à alforria através da autocompra, aliada à garantia de plenos direitos de cidadania aos ex-escravos. Podemos citar alguns exemplos desses intelectuais negros, como Francisco de Paula Brito, Luiz Gama, André Rebouças, Antônio Rebouças, entre outros. Patrocínio teve importante atuação política enquanto defensor dos direitos civis da população negra e pobre, seja ela livre, liberta ou escrava. Lutava por transformações sociais, pela ascensão da população negra ao cenário político, para que tivesse voz na tomada de decisões nas esferas políticas até então dominadas pelos interesses da aristocracia escravista. As mudanças que José do Patrocínio lutava não passava pela derrubada do Estado imperial e a implementação de um regime republicano. Ele queria essas mudanças através de pressões por modificações nas leis elaboradas pelos políticos do Império, utilizando-se da persuasão através da imprensa e do parlamento, mas também valorizando as manifestações de revoltas e fugas de escravos e denunciando as violências cometidas contra os escravos. Essa pressão por mudanças no âmbito das leis fez com que o jornalista travasse importantes embates e disputas com os principais políticos e parlamentares do final do Segundo Reinado, até mesmo com o imperador e a própria regente Isabel. Essas disputas aconteciam principalmente no âmbito da imprensa, em jornais como Gazeta de Notícias, Gazeta da Tarde, Cidade do Rio. Era muito comum em seus artigos Patrocínio redigir sua matéria como se fosse uma carta dirigida diretamente ao representante político em questão, tecendo várias críticas às suas atitudes no parlamento, ou até mesmo dando-lhe conselhos de como deveria agir, sempre com um certo tom irônico, combinado com severas críticas. O direcionamento de suas críticas e propostas visava combater a política opressora escravista, ampliar as oportunidades para a população pobre e escrava através da educação e da reforma agrária, e a superação da desigualdade social e racial. José do Patrocínio afirmava que a prioridade da política imperial deveria ser a abolição da escravidão e, com ela, a implementação de políticas que pudessem inserir esses novos cidadãos na sociedade. José Carlos do Patrocínio foi um importante formador de opinião no final do Império, dedicando sua vida na luta pela abolição da escravatura. Fez isso através de discursos públicos, editou jornais abolicionistas, escreveu livros e lançou o Manifesto da Confederação Abolicionista, junto com André Rebouças e Joaquim Nabuco.
Uniu diversos grupos abolicionistas no Rio de Janeiro, em 1883, e com Joaquim Nabuco criou a Sociedade Brasileira contra a Escravidão, editando o jornal O Abolicionista. José do Patrocínio, ao longo de sua militância, passou a ter uma estreita relação de amizade com a princesa Isabel. Isso porque a princesa apoiava ativamente a causa abolicionista, incentivando a publicação e circulação de jornais pró-abolição. Isso despertou o ódio da elite agrária contra a princesa. Ela compactuava com a ideia de que era necessário a ampliação dos direitos civis para toda a população brasileira, principalmente para os recém-libertos. E isso gerou um certo desconforto diante dos interesses da aristocracia, que passou a persegui-la, inclusive. A perseguição dos republicanos aristocratas era tão grande com relação à princesa que isso gerou uma certa insegurança, a ponto do próprio José do Patrocínio montar uma guarda para proteger a princesa Isabel. Essa guarda ficou conhecida como a Guarda Negra. Mesmo com o fim da escravidão, a luta de José do Patrocínio continuava, porque ele entendia que a população negra recém-liberta deveria ter acesso aos direitos civis plenos, o que não acontecia naquela época. José do Patrocínio exigia que essa população fosse inserida na lógica do Estado de Direito e apelava ao imperador o reconhecimento dos direitos civis dessa massa de escravizados. Um povo que fortaleceu o governo com seus braços para a construção da riqueza do país e até mesmo para a defesa da nação. Patrocínio comemorou o fim da escravidão no dia 13 de maio de 1888. Porém, como homem à frente das discussões políticas e bastante crítico do cenário social em que vivia, sabia que a cidadania não era uma dádiva fornecida pelas elites a toda a população, agora livre. Cidadania era um conceito a ser conquistado dia a dia. Com o fim da escravidão e a extensão dos direitos civis a todos, a sociedade criou novos obstáculos para manter a exclusão social e garantir a mão de obra barata e até mesmo semi-escrava nas lavouras. Portanto, o fim da escravidão acabou evidenciando as limitações desses direitos civis devido à permanência da desigualdade social, econômica e racial. José do Patrocínio enfatizava a importância dessa população recém-liberta para a construção da nação e o enriquecimento do país. Um povo que merecia ver seus direitos consolidados, mas o estigma da cor dificultava o desenrolar da conquista desses direitos. Foi a atuação do movimento abolicionista, a mobilização da opinião pública e a luta dos escravos que impulsionaram a assinatura da Lei Áurea. Diante desse quadro, Patrocínio e outros intelectuais, homens de cor ou não, investiram em campanhas que superassem a classificação de cor, antes da escravidão e depois dela. Eles insistiam que o valor de um homem não deveria ser medido pelo tom da sua pele, e sim pelo seu caráter e pela sua qualificação. Defendia a extensão da participação política para toda a população, o acesso mais democrático à educação, a melhores oportunidades econômicas para os negros e demais setores desprivilegiados, a fim de que o Brasil se transformasse numa nação mais próspera e justa. José do Patrocínio deixou a casa de seu pai para servir como aprendiz no Hospital da Misericórdia do Rio de Janeiro e depois entrou na Faculdade de Medicina como estudante de farmácia. Seu objetivo era cursar medicina, mas se deparou com barreiras preconceituosas, justamente devido à sua origem de cor. Em seguida, casou com a filha de um rico proprietário de terras. Patrocínio juntou-se ao grupo de Ferreira de Araújo, na redação da Gazeta de Notícias, em 1877, mas logo adquiriu o seu próprio jornal,
Gazeta da Tarde, sob direção de Ferreira de Menezes, se dedicando integralmente à causa da abolição. No dia 13 de maio de 1888, foi aprovada a lei que declarava a abolição total e irrestrita a toda a população escravizada, sancionada pela regente Isabel. Porém, a lei que promovia o fim da escravidão não foi acompanhada de políticas que pudessem igualmente abolir as mazelas sociais, a desigualdade, a exclusão e, particularmente, o preconceito racial, uma vez que os interesses das elites agrárias permaneceram acima dos interesses da nação, e a grande massa da população negra, que agora compunha um grupo de novos cidadãos, se viu excluída de uma série de direitos. Esse quadro social garantiria uma transição para a mão de obra livre que mantivesse a exploração desses trabalhadores, tanto no campo quanto na cidade. Essa luta pela cidadania plena a todos os brasileiros e brasileiras, independente da cor da pele, ela é de todos nós e ela continua, ela é constante e ela é diária. Bom, aqui quem fala é a professora Simone Lessa. Obrigada pela sua companhia durante essa viagem pela história. Até a próxima!